Na conversa que eu tive com a Renato? Renata, uma das... Porque esse pessoal, como não são cientistas, né? Eles trabalham com uma ou duas variáveis, né? E a resposta para tudo são aquelas variáveis. Então, primeiro é estado mínimo, né? E segundo é a chamada liberdade econômica, que é um índice criado por alguns bilionários na Heritage Foundation, né? Para ver se um país ele é mais livre do que o outro economicamente, né? Ou seja, se paga menos impostos, se tem menos leis trabalhistas mais permissivas, essa coisa toda. Eles não conseguem sair disso, Sim, tá? sim. Mas o Estado mínimo é legal, né? Tipo, porque... Mas não existe estado mínimo. Então, mas o mínimo é o mínimo que o Estado precisa ter para ser um bom Estado. A grande questão... É questão de eficiência aí. Não, Não quer dizer que ele é pequeno só porque ele é mínimo. Não, a questão é a seguinte, vamos lá, vamos pegar um exemplo que as pessoas adoram falar. Nova Zelândia. Nova Zelândia é o país que tem liberdade econômica, né? Aí você vai olhar para Nova Zelândia, né? A Nova Zelândia é um país que faz parte do mercado internacional exportando leite, por exemplo. Só que esse leite, ele é processado industrialmente, então teve que se criar uma cadeia industrial do leite, né? Isso é Estado. Tá, isso não é setor privado. Por que um bilionário não pode pegar uma fazenda dele e falar assim, quero produzir leite industrial e construir uma indústria com o dinheiro dele? Porque não coloca ele na reta. Mas ele pode, se ele quiser. Ele só pode... Ele não faz. Me dá um exemplo que o cara que faz isso. Um Bom, cara que pega, por exemplo, eu vou para Nova Zelândia, tá? Eu vou para Nova Zelândia, entendeu? Eu vou me especializar eu vou me especializar na produção de um item, de uma commodity. Eu vou industrializar essa commodity e eu vou criar uma reserva de mercado, ou seja, vou impedir com que a Nova Zelândia importe leite de outros países. Mas por que faria isso? Não, porque não faz fazer isso ao Estado. Mas por que alguém teria que impedir a importação de leite? Porque o mundo é assim, velho. De impedir de importar as coisas? O mundo é desse jeito, Monark. Eu consigo importar qualquer coisa, eu acho. Não, vamos lá. Eu não tô falando de dinheiro de pinga, como eu disse no debate. Vamos pegar... Tô falando de, estados importarem algo. Não, vamos fazer assim. Eu vou ser o nosso amigo aqui da produção. O Coca. Como? Coca. O Coca. Mas não é de cocaína, não. É de Coca-Cola. Coca-Cola. Também tem Coca Zero, eu adoro essa porra. É uma merda. Cara, também é um exemplo que eu dei no debate, né? Que os Estados Unidos é tudo, né? Nossa, o Brasil e os Estados Unidos é uma... a maior potência do mundo, né? Não. E se tem um tesão pelos Estados Unidos, que é uma coisa absurda. Uma sociedade que está se desagregando, assim, à luz do dia. As pessoas vivendo em guerra civil, praticamente guerra civil. Os Estados Unidos já está passando por um processo de estratificação, ou seja, aquela mobilidade social que marcava o American Way of Life está acabando. O American Dream, né? Sim, ou seja, e 68% da população americana, essa é uma pesquisa esses dias, acham que estão vivendo num país menos democrático. Mas para os brasileiros, que só vão em Miami ou Nova York, não sei o quê, aquilo é o melhor mundo do mundo. Aqui, comparado com o Brasil, parece, né? Sim, da hora, que o país você tem vai para uma Nova renda... York, viu aqueles prédios da hora, um mas... monte de coisa vendendo, um monte de gente. Você fala, caralho, isso que loucura é fetiche, isso. né? É o fetiche, né? É bonito ver uma grande cidade Só que é o seguinte, eu queria que o Brasil tivesse Pega aqui a Cracolândia, aqui na Praça Princesa Isabel, né? Que é a Cracolândia de São Paulo. A Cracolândia de São Paulo é uma festinha de crianças perto das Cracolândias de Los Angeles. Eu já vou falar lá que tem. Uma vez eu fui para Los Angeles, tinha muito mendigo. E muita Cracolândia, ou seja... Mendigo meio louco, assim. Sabe? Estados Unidos. Então, eu vou ser o Coca, mas é o exemplo que eu dou, o mais prático que eu dou. Eu vou ser o Coca, nós vamos levantar uma grana, e vamos chegar nos Estados Unidos e tentar pedir igual. Vamos aqui comprar a Amazon. Eles não vão deixar a gente comprar a Amazon. Mas alguém de lá pode comprar, se o Jeff Bezos quiser vender. Não, mas a questão é a seguinte... Tanto que o Twitter quase foi comprado pelo Elon Musk. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que todas essas empresas, esses grandes oligopólios mundiais, elas são protegidas pelos Estados nacionais. Isso é verdade. São protegidas. Elas só se formam, e elas devem satisfações ao Estado. Ou seja, o mundo real, velho, nessa piadinha de Kim Kataguiri falar em liberal, falar em Von Mises, não sei o que, isso aí é o mundo real. Mas é que tem os dois estilos de empresa, né? Tem uma empresa que é importante pro Estado, tipo a SpaceX, que é de nave espacial, caralho. O Estado tem um interesse nesse avanço tecnológico, por isso que ele financiou o Elon Musk e deu bilhões e bilhões de dólares para ele. Então, eu acho da hora. Eu acho que o Estado tem um papel sobre avanço de tecnologia e certas coisas. Mas não significa que o Estado precisa estar em todas as áreas da economia.
Não precisa. Precisa É só em algumas estratégicas, na minha visão. Não, mas eu não prego nada além disso. Ah, eu, entendi. particularmente. Não prego, eu prego a verdade histórica, assim, não é que eu prego. Coisa de, o que eu defendo é a verdade historicamente comprovada, não os meus desejos. Porque o que as pessoas vendem é desejo. Sim. Né? Então, quando eu vejo... É tudo narrativo, hoje em dia. Renata Barreto, Kim Kataguiri, Rodrigo Constantino, ou seja, além de vender um mundo que não existe, o que eles estão colocando não é historicamente comprovado. Por quê? Porque país do mundo, nenhum no mundo se tornou rico abrindo sua economia, com abertura comercial irrestrita, com abertura à importação discriminada, com altas taxas de juros. Você tem que proteger a sua indústria. Você não exatamente. pode abrir as fronteiras e falar, tá, tudo bem, vamos matar a indústria para sempre aqui no Brasil. Ou seja, mas é isso que eles defendem. Aí quando aperta o carro, para onde que eles vão? Estados Unidos, claro, né? Então tá aí na internet, olha, tirem dinheiro do Brasil. Tirem dinheiro do Brasil. Agora que o Lula vai ganhar a eleição. Tirem dinheiro do Brasil. Ou seja, eles vendem essas mentiras para o povo brasileiro, eles vendem essas mentiras nas redes sociais, né? Só que eles têm uma válvula de escape, né? Estados Unidos. Tem uma casinha em Miami, tem essa válvula de escape. Sim. Então é fácil vender. O Rodrigo Constantino mora onde, por exemplo? Nos Estados Unidos. Ou seja, para ele é fácil vender o que ele vende. Sim, né? ele não depende do Brasil. Bom, depende para ganhar dinheiro, né? Porque ele é famoso aqui, não lá, né? Ou seja, então é isso que a gente tem que combater.